Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Desde muito cedo eu aprendi que a nossa vida não era como a de outras pessoas. A dificuldade lá em casa estava em tudo, sabe? Mas o verdadeiro problema não era o que nos faltava, era o que ele trazia, ou melhor, o que ele não trazia. Bom, o meu pai, o homem que deveria ser o alicerce, era na verdade a ruína disfarçada. Ele não sabia mais, a sua presença era um peso insuportável, porque ao invés de nos proteger, ele nos afundava. A imagem dele como pai era incompleta, falha. Olha, ele tinha o vício do álcool e vivia dizendo que ia mudar, que ia melhorar, mas as promessas nunca passavam de palavras jogadas ao vento. E quando ele estava sóbrio, ele era incapaz de perceber a dor que nos causava. E quando bebia, então, ele se transformava. E não era para melhor, viu? Se transformava num monstro que falava com ódio, que tinha a força de um homem que queria destruir tudo que tocava. E a minha mãe se desdobrava em mil para tentar nos manter com algum mínimo de dignidade. E ela, que era o alvo fácil para os seus ataques de revolta. E eu vi o quanto ela tentava de tudo, sabe? Até o impossível para que ele mudasse. Era oração em cima de oração. Joelho no chão pedindo para Deus ter misericórdia de nós. Mas cada dia ele só piorava. A nossa alegria era quando ele saía de casa, porque eu e as minhas irmãs torcíamos para que ele não voltasse mais. Eu sei, é triste pensar assim, mas era a única maneira de encontrar alguma paz, porque sem ele em casa não havia gritos, medo, humilhação, violência e até agressividade, e muito menos a falta de respeito. Sinceramente, a ausência dele era a nossa felicidade. Olha, além do vício do álcool, ele tinha também as suas amantes na rua. Sabe, mulheres que lhe davam o seu dinheiro, o dinheiro que poderia ser usado para comprar o básico, para dar um pouco de paz para minha mãe, para nós, porque todo o valor que ele tinha era direcionado para sua diversão e prazer. E como a situação dentro de casa só piorava, por mais que a minha mãe trabalhasse, eu decidi fazer alguma coisa. E foi aí que eu vi a minha vizinha, a dona Altamira, vendendo sorvete. E confesso que, desde pequeno, eu sempre fui ousado. Então, eu fui até ela e, sem pensar muito, contei tudo sobre a nossa situação, sabe? Eu falei sobre o pai, o quanto a mãe estava sofrendo, a dificuldade que a gente passava para ter o básico. E ela não acreditou, porque sempre viu meu pai assim bem arrumado, gastando o dinheiro dele nos bares, parecendo que tudo estava bem. E carregada de dúvida, ela foi conversar com a minha mãe. E depois de uma longa conversa, a dona Altamira me contratou. Bom, e todas as tardes depois da escola, eu pegava o isopor e saía pelas ruas para vender. E sabe de uma coisa? Eu não voltava até terminar tudo. O sorvete era mais do que um trabalho, ele era uma forma de não aceitar que a nossa vida fosse definida pela situação que vivíamos. E cada centavo que eu ganhava fazia toda a diferença. Eu estava ali batalhando lado a lado com a minha mãe. E a dona Altamira, ao perceber a gravidade da nossa situação, começou a se preocupar de verdade. Não
não só com a venda do sorvete, mas também com o que acontecia dentro de casa. E um dia, depois de mais uma tarde de trabalho, ela me chamou para conversar. Olha, e ela me entregou uma cesta básica. E com a ajuda do marido dela, eu levei aquela cesta para casa tão feliz que entrei no quintal gritando pela minha mãe, que apareceu na porta perguntando o que estava acontecendo. E quando ela viu seu Cícero com a cesta na mão e eu falando que era nossa, ela até chorou e agradeceu a ele 1000 vezes. Olha, e com o tempo, a dona Altamira passou a trazer a cesta básica com mais frequência. E eu via que ela não fazia aquilo por pena, sabe? Mas por compaixão, por perceber a necessidade real que tínhamos. Mas, claro, a boa vontade da dona Altamira não passou despercebida pelo meu pai. E um dia ele foi até a casa dela. Eu estava em casa quando ele saiu para conversar com ela. Eu não sei exatamente o que ele disse a ela, mas eu sei que o motivo era simples. Ele queria que ela parasse de nos dar esmola, porque ele dizia isso. Falou que lá em casa tinha homem. E a dona Altamira, que nunca foi de ficar calada, sabe, não deixou por menos e falou poucas e boas para ele. E até gritou bem alto que se ele fosse homem de verdade, a família dele não passaria por aquela situação deplorável. E foi nesse momento que as vizinhas começaram a sair de suas casas porque a conversa entre os dois estava chamando a atenção de todo mundo. E o meu pai, que não gostava de baixaria na rua, entrou e deixou ela gritando, olha, aos 4 ventos. E como ele estava sóbrio aquele dia, ele foi para o quarto dormir. Mas no dia seguinte, a minha mãe levou uma surra, mas uma surra tão forte. Eu não estava em casa e nem vi o que aconteceu. Só sei que quando eu cheguei em casa, ela estava chorando e as minhas irmãs dizendo que o pai tinha batido nela. E a minha mãe não tinha para onde ir, sabe? Porque os seus pais já tinham falecidos. E os irmãos haviam, sumido na vida. E sabe de uma coisa? Sabe o que prendia ela naquela situação? Era o problema na perna, uma dificuldade que tornava ainda mais difícil para ela se mover. Ela não conseguia emprego nas empresas e as poucas casas de família que a contratavam demoravam meses para chamá-la de volta. E sem muitas opções, ela pensava que teria que aguentar aquela vida até o fim. E aceitava tudo que o meu pai fazia. Olha, e para nossa felicidade, o meu pai recebeu uma proposta de trabalho, um serviço em Santos. E ele então arrumou as suas malas, encheu o tanque do carro dele, um Monza, que só ele usava e que a gente nem podia chegar perto, porque se tentássemos, ele brigava. E foi sem dizer um tchau. E alguns dias depois, a minha mãe recebeu a notícia de que o meu pai estava no hospital e havia sofrido um acidente e estava até correndo risco de morte. Olha, eu vou ser bem sincero, viu? Eu fiquei até torcendo que ele partisse logo. Mas o meu pai sobreviveu e voltou para casa. Ele tinha caído de uma altura considerável e quebrado uma das pernas, os dentes e os braços, ficando praticamente dependente de nós para tudo. E olha, ele deu muito trabalho. Foram meses e meses naquela situação. E quando a mamãe pedia para eu fazer alguma coisa para ele, eu fazia com muita raiva. E um dia, quando meu pai pediu para eu colocar água na boca dele,
Eu falei para ele ir chamar uma das mulherzinhas que ele tinha na rua e não dei água para o papai. E ele não disse nada, ficou quieto. Mas como eu não era tão malvado assim, fui até lá e dei água. E eu não fiquei com a consciência pesada. Bom, aos poucos o meu pai foi melhorando, começou a fazer as coisas sozinho e dava dinheiro para minha mãe ir ao mercado comprar algumas coisas para nós. Toda tarde ele pedia para minha irmã ir buscar pão e mortadela na padaria para a gente tomar café e dava até dinheiro para as meninas comprar um docinho. E sabe de uma coisa? Ele estava diferente. Eu não sei se era por conta da situação, assim sendo amigável. E um dia ele saiu para ir ao médico, mas demorou muito para voltar. E a minha mãe? A minha mãe ficou preocupada, andando de um lado para o outro, olhando pela janela e a todo momento morrendo de medo dele voltar bêbado. Foi quando ela viu um caminhão de supermercado estacionar na porta de casa. O motorista chamou pelo nome da minha mãe e ela abriu a porta. E ele disse que era do mercado, perguntando onde poderia colocar as compras. E a minha mãe, sem entender muito bem o que estava acontecendo, perguntou o nome que estava no papel e até o endereço. E o rapaz disse, e então ela pediu para ele colocar tudo em cima da mesa e não mexeu em nada. Olha, ela não estava nem acreditando que aquilo poderia ser nosso. E quando meu pai entrou e viu tudo em cima da mesa, perguntou por que ela ainda não tinha guardado as compras. E a mamãe, desconfiada, respondeu que não sabia se aquilo realmente era nosso. E o meu pai então disse que sim, que ele tinha ido ao supermercado e ajudou até ela colocar tudo no armário. E desde aquele dia, o meu pai mudou. Parou de beber, de sair com mulheres e até começou a ser realmente o pai de família. Um dia eu ouvi ele dizendo para minha mãe que no dia do acidente ele só pedia a Deus uma chance e se tivesse, ele iria mudar. Olha, o meu pai realmente se tornou um outro homem, mas eu não conseguia perdoá-lo. Eu tinha muita raiva dele ainda, sabe? Raiva de tudo o que ele fez. Raiva de como ele tinha sido tão ausente, tão cruel, tão egoísta. Eu não conseguia de jeito nenhum esquecer o que ele tinha feito. Eu não conseguia simplesmente, virar a página e aceitar que ele estava tentando ser assim diferente, que ele estava até tentando conversar comigo. Tentava mostrar que queria ser parte da minha vida, mas a verdade é que eu não queria perdoá-lo. Sabe de uma coisa? Eu não queria aceitar que ele tivesse o direito de se redimir. Mas foi num dia em que eu saí para vender o sorvete da dona Altamira. Naquele dia, eu não consegui vender nenhum. E super desanimado me sentei em um ponto de ônibus que ficava bem em frente a uma igreja. E eu ouvi uma irmãzinha falando. Ela disse que a verdadeira força estava no perdão e não no ódio. O ódio nos consumia e nos deixava cegos. E aquelas palavras pareciam, que eram para mim, porque eu estava cheio de raiva, cheio de rancor contra tudo o que o meu pai um dia fez, contra tudo o que ele representava. Mas ao ouvir aquela irmãzinha falar sobre o perdão, que algo dentro de mim começou a se mexer. Não que eu fosse esquecer tudo o que ele fez, não que eu fosse deixar de lado toda a dor que ele causou,
Mas naquele momento eu comecei a entender que talvez o perdão não fosse sobre ele merecer. Talvez fosse mais sobre mim. Talvez fosse sobre eu libertar a mim mesmo daquele peso que eu carregava. E eu fiquei ali sentado, ouvindo as palavras, até que uma mulher apareceu assim do nada e me interrompeu, perguntando quais os sabores de sorvete que eu tinha. E mesmo atendendo ela, as palavras da irmã não saíam da minha cabeça. E sabe, foram dias com aquelas palavras gritando dentro de mim. E eu comecei a tentar me aproximar do meu pai. Quando ele me perguntava algo, eu respondia. Quando ele me pedia um favor, eu fazia. E quando ele queria me corrigir por algo que eu tinha feito errado, eu ouvia sem discutir. Claro, não foi da noite para o dia que eu consegui perdoar o meu pai. Mas quando finalmente eu consegui, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a minha vida simplesmente começou a andar. Eu que já tinha 16 anos e não conseguia um trabalho, fui abençoado com um excelente emprego. E depois passei a fase do exército, fiz um curso dentro da empresa para crescer e a minha relação em casa com o meu pai foi se encaixando. Bom, o meu pai comprou uma casa para nós e quando se aposentou se mudou para a Bahia com a mamãe. E lá eles vivem até hoje e a gente atualmente tem uma relação ótima. Eu viajo com a minha família para lá nas férias e hoje eu posso dizer com toda a convicção que eu amo o meu pai. Eu me casei, me tornei marido, pai e digo que não sou perfeito, porque sei que as imperfeições fazem parte da nossa vida, que todos nós cometemos erros. Mas eu tento, e eu tento todos os dias ser uma pessoa melhor. Um pai que ensina, que guia, que ama e um marido que não falha quando a minha esposa precisa de mim. Olha, e mesmo sabendo que as imperfeições vão aparecer, eu sei que o esforço que eu faço todos os dias é o que vai de fato fazer a diferença no fim.